Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, ufa, ufa! Hoje um dia até que enfim, graças a Deus, com notícias boas para a gente trazer para vocês. Isso mesmo, a gente vai falar muito aqui sobre as nossas categorias de base. Conseguimos aí na Bacia das Almas se classificar para as semifinais, categoria sub-20 no campeonato estadual. Vamos explicar como que foi o jogo, preparação envolvendo o Vasco da Gama e também Brasil de Pelotas, decisão, jogo de vida ou morte, situação de reforços aí que podem pintar no Vasco da Gama. Vamos esclarecer. Justiça do Trabalho, melhor notícia do dia. A gente vai passar para vocês aqui o que aconteceu nesta tarde. Vamos falar muito aqui sobre a venda do Arthur Salles, aquele dinheiro lá, aqueles 3 milhões de euros. Nananina, não era 3 milhões não. A gente vai falar aqui sobre transparência e sobre o Levenciano, uma promessa que ele me fez. Me acompanhem até o final. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco venceu hoje a equipe do Nova Iguaçu por 3-0. Segundo jogo, aí a volta, o Vasco da Gama precisava vencer aí por 3-0. Primeiro jogo foi 3-0 para a equipe do Nova Iguaçu. Como o Vasco tinha melhor campanha, o Vasco se classificou. Os gols do Vasco da Gama foram marcados aí pelo Vinícius, né, 2 vezes, e o MT também fez um gol. O Vinícius, que já tinha feito 3 gols no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, e o MT também tinha convertido. Eu espero que esses jogadores aí que já jogaram na equipe profissional possam dar a volta por cima para poder ajudar a equipe principal vascaína. O Vasco agora aguarda o vencedor entre Fluminense e Volta Redonda para a gente ver qual será o nosso adversário nas semifinais. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à preparação para o jogo aí contra o Brasil de Pelotas, hoje o destaque foi o Germancano. Germancano treinou muita finalização. Nosso atacante está empolgado aí. 7 jogos vivendo esse jejum de não marcar gols. E o treinamento hoje do Cano foi muito intenso. Destaque também para a polêmica coletiva aí do Castan. O Castan hoje falou sobre aquela questão lá da camisa arco-íris, que ele foi obrigado a vestir a camisa do Vasco. Falou aqui que o respeito tem que ser mútuo e falou que quando um ganha, todos ganham, e quando um perde, todos perdem. O Castan, muito humilde nessa situação, não quis aqui falar sobre os números positivos da zaga vascaína quando ele está em campo. Esses foram os 2 principais destaques do Vasco da Gama. Hoje começa a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com Confiança e CRB às 19 horas. O meu secador já está aqui, ó, para poder secar. Que ponto que a gente chegou, né? Ter que usar o secador para poder torcer aí na Série B. E depois, mais tarde, às 21h30, secador ligado, Londrina e Coritiba. O Vasco secando aí tanto o CRB quanto o Coritiba para não somar pontos. Hoje o Vasco tem 31 pontos, está aí na 10ª colocação, a 4 pontos aí do G4.
Nossa obrigação é vencer a equipe aí do Brasil de Pelotas, que só tem 2 vitórias. Vão combinar, deve ser um jogo fácil aí pro Vasco da Gama. Eu acredito, tô com o Lisca, tô com os nossos jogadores e que o Lisca possa desempenhar um bom papel. Sobre a situação de reforços aí, hoje 2 nomes aí foram pipocados, mas 2 nomes, perfeito. O Everton Cardoso, jogador do Grêmio. O Grêmio desmentiu aí, falou que não houve procuras por esse atleta. O empresário do jogador também disse que não houve procura do Vasco, mas não descartaram também uma negociação. Um jogador aí que desde quando saiu do Flamengo, envolvido aí em muitas lesões aí, seja no São Paulo, seja no Grêmio. Melhor o Vasco deixar de lado. E houve aí uma reviravolta na situação do Valber, zagueiro lá do Cuiabá. Parece que o Cuiabá contratou um zagueiro e o Jorginho agora estaria propício a liberar o Valber. Agora serve para o Vasco, certo? O refúgio aí. Mas vamos lá. Justiça do Trabalho. Hoje a desembargadora, a Edith Maria Correia Tourinho, ela suspendeu aquele regime especial de execução forçada que obrigava o Vasco da Gama a pagar de forma imediata 93,5 milhões de reais. Perfeito? Ela suspendeu e o Vasco, em troco, vai dar aí 20% do total da sua renda mensal para o TRT, para que possa aí pagar os credores. Graças a Deus, ou era isso ou penhora de São Januário, ou era isso ou era falência. Então, Santa Edith, santa desembargadora aí, que nos ajudou aí, perfeito? Com relação à venda aí do Arthur Salles, olha como que são as coisas. A CBF teve que protocolar nessa manhã um ofício aí confirmando os valores da venda aí do nosso Arthur Salles. E pasmem os senhores, nessa documentação estava o valor de 2 milhões de euros. Mentira desses jornalistas que apoiam o Jorge Salgado, que colocou o valor lá para cima de 3 milhões. Mentira, tem perna curta. 2 milhões de euros, esse é o valor que o menino foi vendido. Seria aí 12 milhões de reais. Uma vergonha, dinheiro de pinga. Repito aqui, 3 milhões já era pouco. Agora 2 milhões, então, nem se fala. E é o seguinte, com relação à transparência, o Levenciano me fez uma promessa. Ele assumindo o Vasco da Gama, a gente vai ter um portal da transparência. O Vasco da Gama vai ser passado a limpo. Eu quero saber aqui quando que o Vasco da Gama vai tornar público esse valor de 2 milhões de euros aí que o Arthur Salles foi vendido. E quero saber aqui quanto que o empresário ganhou de comissão. Perfeito? Eu vou cobrar aqui no meu canal. Tá? Então vocês preparem aí as documentações que a gente vai ficar em cima. Aqui é um canal de fiscalização para cobrar vocês, cambada de vagabundo que estão aí roubando o dinheiro do Vasco. Perfeito? Então é um compromisso que o Leven tem comigo. Transparência. Não vai ficar dessa forma. Espero que tenha novidades aí na justiça aí na próxima quinzena, para que a gente possa ver um Vasco da Gama forte, um Vasco da Gama temido. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco. Valeu.